Sobre esse assunto, ainda nós vamos conversar agora com o Dr. Silvio Renan Monteiro de Barros, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Silvio, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. A você e a todos os ouvintes da Jovem Pan. O senhor tem notícia desses casos de leite materno contaminado por agrotóxico, doutor? Sim, eu tive a notícia pela mesma fonte de vocês também, que é um problema que sempre preocupou-nos, a nós pediatras principalmente, porque quando a gente começa a introdução de alimentos nas crianças, a gente costuma dizer para as mães, muito cuidado com, lave bem os alimentos por causa de agrotóxicos que tem na batata, no tomate, no morango, em todos os alimentos, enfim, né? Agora a gente vê até se assusta quando vê uma quantidade dessa, um número de pessoas, a dosagem, né? No número de mães aí de agrotóxicos. Então assusta, quer dizer, não vem apenas, como já falou o doutor Antônio Wong anteriormente, não vem somente pelo alimento, ele vem também pelo ar, pela chuva, inclusive, porque eles são aspergidos por aviões e são levados pelo vento e também se diluem na água e descem com a chuva em outros lugares próximos, não somente no local onde foi aplicado. Então aí nos vem essa insegurança geral em relação às consequências que são agrotóxicos e que podem levar a uma série de consequências. Né? Quais são as consequências para o bebê? O senhor já tratou bebês que foram afetados pelo leite materno contaminado ou por alimentos excessivamente tratados com agrotóxico? Diretamente não, por trabalhar em São Paulo a gente tem outros tipos, mas é poluição mesmo, poluição de carbono que nós temos aqui do que desses, porque nesses locais que tem uma alta concentração no ar, né, do agrotóxico, principalmente os organofosforados, organoclorados, é que eles sofrem mais essas consequências. Mas a gente sabe por trabalhos que eles dão infertilidade, principalmente do sexo masculino. Tem inúmeros trabalhos mostrando que cânceres de próstata, de testículos, mama, tiroide, tem uma incidência maior em locais de grande concentração, ou melhor. No México mesmo tem um trabalho, se não me engano, de 2007, que analisou 246 mulheres que apresentavam, analisando 246 mulheres, as que tinham câncer de mama, tinham porcentagem de DDE mais altas do que a população geral, que não tinham câncer de mama. E isso é um trabalho bem assim, indicativo exatamente do DDE, que é esse que foi usado aí, um deles que foi usado aí no Mato Grosso. Então esse é um trabalho bem específico que mostra. Ratos alimentados com DDT também tem uma incidência maior de câncer de pulmão, em trabalho em laboratório, né? Então não tem trabalhos provando definitivamente, mas demonstrando que há uma relação entre o uso dos agrotóxicos, principalmente o DDE e o DDT, que é o anterior a ele, e câncer câncer em humanos. Agora tem também abortos, né? Malformação de fetos, né? E todos eles são consequências dos agrotóxicos também. Então a gente me deixa assustado uma situação dessa. Dr. Silvio Renan Monteiro de Barros, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. O repórter Anderson Costa está conosco, doutor, quer conversar com o senhor também. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Anderson. Doutor, agora é uma situação bastante complicada, né? Porque como a mãe ela não consegue saber que o leite que ela está dando para a criança, ele está contaminado. Existe alguma coisa que pode ser feita? Essas mães que moram em regiões aí próximas de zonas de plantios, de grãos, elas têm alguma coisa a fazer para evitar esse contágio do leite? A curto prazo, não. Prazo, infelizmente, está lá, o leite está contaminado, né? É como o mesmo caso das usinas lá de Japão. A pessoa está contaminada. A curto prazo não há o que fazer. Aquela contaminação existe, acompanhar esse bebê para ver se ele não vai receber uma quantidade muito grande, vai estudar a forma, cada caso é um caso. Se a mãe tem um nível muito alto no leite, tem que diminuir, talvez até dar um leite artificial, infelizmente, né? Do que ficar mantendo o leite intoxicado, assim. Então, a curto prazo não. Agora, a de médio e longo prazo, principalmente médio prazo, aí, o médio mais curto possível, eu concordo plenamente com o Dr. Antônio que falou anteriormente, que só quem pode resolver esse problema é a fiscalização através do governo. Então, tem a população, principalmente da região, mas de todo o Brasil, tem que se unir e exigir do governo que tome providências, porque
porque a gente não tem como fiscalizar, nem a Sociedade Brasileira de Pediatria, nem a Sociedade de Toxicologia, nem o Conselho Regional de Medicina, ninguém tem condição de avaliar, de inspecionar esses locais para ver a razão. Um produto que segundo alguns, o DDE, eu não entendi bem no trabalho se é o DDE ou se é o DDT, que é proibido no Brasil. O DDT eu sei que é. Se o DDE ainda é liberado, eu não sei. Mas que está sendo usada a mancheia lá, então a gente tem que pensar se vai continuar sendo liberado ou se é proibido, que se proíba definitivamente o uso do produto, né? Agora, tem um outro lado da notícia, né? Algumas mães, com uma informação assim, podem preferir dar o leite artificial para a criança. E a gente sabe da importância do leite materno para o desenvolvimento do bebê. Não é isso, doutor? E aí, qual é a sugestão do senhor? O que a gente faz com isso? As mães que estão apresentando leite contaminado, essas mães a gente tem que estudar a relação custo-benefício, se vai valer a pena mudar para um leite artificial ou não. Também esse leite artificial pode estar contaminado, porque esse leite ele é em pó, mas é de vaca, e a vaca também é do campo. E o campo, o pasto também sofre agrotóxicos. Então, a única forma é tirar o agrotóxico, eu vejo. Então, cada caso, se a criança está apresentando sintomas, se a criança tem quadro de intoxicação, a gente pode pensar em até substituir. Mas existe dosagem, quer dizer, em laboratórios médicos não se faz dosagem de tóxicos, de agrotóxicos em leite em pó, em leite vaca integral, não se faz. Então, é difícil você fazer. Aí você vai para o leite de soja. O leite de soja também é da região. Todos são produtos agropecuários. Então, a gente tem que evitar que lá seja feita a coisa errada. Doutor, a mãe, ela de alguma forma, ela consegue identificar que o leite dela, que o leite materno dela está contaminado? O filho, ele pode apresentar algum sintoma de intoxicação e que, se apresenta algum sintoma, que sintoma que ele apresenta? Os sintomas de intoxicação pelos agrotóxicos são mais longo prazo, sabe? Eles não são muito... alguns podem sofrer, se a quantidade for muito grande, eu presumo que não seja tão grande assim, como a de aspiração de um fazendeiro que está lá dentro da fazenda, então essa quantidade que passa pelo leite não há de ser tão grande, para dar uma intoxicação clínica, digamos assim, mas a médio prazo, principalmente, vai afetar a parte neurológica da criança. Que os organoclorados e os fosforados agem mais, a parte tóxica deles é mais em relação aos neurônios. E neurônios é a parte nobre do nosso organismo, é a parte do conhecimento, é a parte da motricidade, toda a movimentação humana, tudo é feito através do mecanismo dos neurônios. Então, esse é o maior, mas não é a curto prazo, né? Assim, a criança está mamando e vai ter. A criança de 3 meses está mamando, pode ser que com 1 ano a gente note sintomas, alguns sinais que podem estar relacionados com uma intoxicação. Tá certo. Doutor Silvio Renan Monteiro de Barros, membro da Sociedade Brasileira